Olá, meu nome é Diego e a frase que eu mais ouvi no Clube dos Bravadores foi: acerta o passo, Mocorongo! Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Odailson, eu faço parte hoje do Clube de Desbravadores Colina dos Pássaros, da Igreja Central do Salvador Lira, e eu tenho uma frase para deixar para vocês aí: usar farda rosinha no início da carreira não dá não, companheiro. Estamos de volta! Eu sou o Gabriel e eu não fui para o Campori inabalável da União Nordeste Brasileira. E eu me arrependo até hoje. Muito bem, eu e o Diego estamos aqui estreando esse podcast, o Mandar com Rapadura. E neste primeiro episódio, nós queremos homenagear os desbravadores pelo dia deles. Hoje é dia 15 de setembro, Dia Mundial dos Desbravadores, que estão completando 68 anos de existência no mundo inteiro. Só que na União Nordeste nós temos mais de 1.300 clubes, mais de 30 mil desbravadores, então parabéns a todos vocês por fazerem parte dessa grande família de Lenço Amarelo. Então vem com a gente, você que já tem muito tempo de clube, você que está entrando agora, você que ainda quer entrar no clube, esse episódio foi feito pra você. Vem com a gente, que esse episódio tá muito bom. Olá pessoal, estamos aqui com o nosso convidado especial do programa sobre os desbravadores e nós queremos conhecê-lo mais. Para isso nós elaboramos aqui algumas perguntas. Odailson, por favor, Odailson, nos diga quais são os seus hobbies, o que você gosta mais de fazer quando está nas suas horas vagas, né, como você gosta de ocupar o seu tempo, aquilo que te traz mais prazer, para que o público, nossos ouvintes, possam te conhecer melhor. Geralmente quando eu estou em casa, eu costumo sempre ficar com os filhos, que eu tenho 2 filhos, o Adailson filho e o Oliver. E quando eu não estou com eles, eu costumo assistir filme, jornais ou programas de futebol, porque eu gosto muito de futebol. Legal, Adailson. Muito, muito bacana. Com relação a projetos que você tenha se envolvido, quer seja na igreja, quer seja em outros projetos que não vinculados à igreja, quais são os projetos em que você já se envolveu, né, que tem um lugarzinho especial no seu coração, e os projetos atuais que você está trabalhando? Bom, eu sempre gostei de estar envolvido em projetos quando são relacionados ao lado social. E a igreja, ela proporciona isso. E desde que eu entrei e vim fazer parte dessa igreja, eu sempre participei de alguns projetos. Projetos de entrega de folhetos em dias especiais, como por exemplo, finados. Geralmente nós iríamos para o cemitério e entregávamos ali alguns folhetos explicando para as pessoas o significado da morte. Também me envolvi sempre em projetos de rua para chamar as pessoas para a igreja, como por exemplo a Paixão de Cristo. Nós fazíamos a Paixão de Cristo na rua e as pessoas ficavam ali abismadas com aquilo que estava acontecendo. Também nós fazíamos a Semana Santa. A Semana Santa era num lugar onde as pessoas dançavam, bebiam, e naquele período específico nós usávamos aquele espaço como lugar agora de adoração a Deus. E com um detalhe, a gente convidava as pessoas para irem assistir os programas que ali eram feitos. E era uma bênção, porque as pessoas realmente viam o trabalho da igreja, o trabalho da juventude da igreja, e nós também que fazíamos parte do grupo que estava organizando, nós também ficávamos assim felizes, porque amigos nossos de infância, que não conheciam a palavra, que não conheciam Deus, iam ali para fazer parte também daquele programa, e era muito legal. Muito bem, a gente conheceu um pouquinho
da sua vida pessoal, mas agora entrando mais no foco da tua atuação na igreja, qual é o cargo que você exerce hoje nos 3 departamentos principais assim, da igreja? A gente sabe que você se envolve com jovens, com gravadores, com aventureiros também, mas qual é o teu cargo hoje? Qual é a tua função hoje na igreja? Bom, dentre as muitas funções que eu exerço, eu costumo dizer sempre que eu não gosto de ter cargos na igreja. Eu gosto de fazer parte dos departamentos. E hoje o departamento que nós estamos trabalhando mais pesado, mais envolvido, é o departamento de jovens, onde eu sou coordenador de área da Missão Alagoas. Sou coordenador da área 1 para jovens. E para desbravadores, eu faço parte do clube Colina dos Pássaros, da Igreja Central do Salvador Lira. E ali eu exerço a função de instrutor de classes e especialidades. Muito bem. O filho, ele, como seu filho, o Adailson filho do Adailson, ele com certeza já tem um incentivo enorme para participar desse ministério tão lindo que nós temos na igreja. Ele já está ali envolvido com um clube, como é que ele está? Bom, meu filho, ele é muito especial, porque desde pequeno, quando ele nasceu e andou e teve gosto por algumas coisas, ele me via atuando no Clube dos Bravadores, desde sempre. E desde pequenininho, ainda ele nem andava, nós tiramos uma foto dele já com o lenço dos Bravadores, com o lenço, com o torsal, e foi muito legal. E por incrível que pareça, ele me acompanhava nos lugares que eu ia. E por ele ser pequenininho, as pessoas diziam que ele era o mascote do clube. E ele começou a gostar desse clube, do envolvimento, das atividades, dos acampamentos. E até hoje, ele tem 6 anos, hoje ele é aventureiros. Porque na nossa igreja adventista somos divididos por idade, de 6 a 9 anos, aventureiros. De 10 a 15 anos, desbravadores. E de 16 anos para cima é considerado como fazendo parte do Ministério Jovem. Então, desde pequenininho, ele está envolvido nesse trabalho. Mas eu espero que ele seja, assim como eu fui, tocado profundamente por esse ministério. Porque esse Ministério dos Bravadores é um ministério fantástico. O ministério já captando aí os coraçõezinhos, né, dos pequenos para também trilharem esse caminho aí. Legal. Odailson, com relação ao futuro, né, o que é que você consegue ver aí para os próximos anos com relação aos desbravadores aqui em geral, né, e também com relação a você, se você tem projetos em mente, você tem planos que você gostaria de compartilhar conosco aqui para os desbravadores aqui da região, aqui de Alagoas, Maceió. O que você tem em mente? Conta para nós. Eu tenho algumas vontades que aconteça no futuro. Lógico que daqui a 20 anos, 30 anos, eu não vou ter mais o pique de trabalhar tanto com o clube de desbravadores, de atuar tanto no clube como hoje eu tenho. Mas a minha perspectiva para os anos futuros é que todo aquele trabalho que nós estamos fazendo, ou que eu venho fazendo ao longo desses anos, eu veja o resultado deles. Talvez eu não veja agora, talvez eu possa ver o resultado lá na frente, porque é muito importante, é muito gratificante quando a gente vê que meninos que entraram no clube com 10 anos e se casam e têm outros filhos, e os filhos seguem o mesmo caminho do pai, e o pai olha para trás e diz: foi você que me ajudou a fazer parte de tudo isso. E a minha perspectiva é essa, de que no futuro outras pessoas assumam o nosso lugar e nós temos o prazer de olhar para trás e perceber que o nosso trabalho foi bem feito. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Aguarde aí que em minutos estaremos de volta.
Muito bem, estamos aqui para o ensaio geral para o desfile do 7 de setembro do Clube dos Desbravadores aqui da Missão Alagoas. Estamos aqui com ele, que é vice-departamental dos Desbravadores, Eduardo Pedro, e eu gostaria que o Eduardo aqui respondesse qual é a importância para o Clube dos Desbravadores do fardamento e da Ordem Unida. Pois bem, nós trabalhamos com um clube de desbravadores, que é um grupamento muito grande, uma parcela muito importante da igreja. Só aqui em Alagoas nós temos cerca de 16 mil adventistas, dos quais 4.800 são desbravadores, o que representa quase 6, para cada 6 adventistas no estado, um é desbravador. E a importância é o seguinte: para a gente padronizar todo esse time, essa parcela grande da igreja, a gente precisa trabalhar uma única palavra, que é uniforme. Uniforme vem de duas palavras latinas, que é unis e forme, ou seja, algo que tem a mesma forma. E no Clube de Desbravadores nós trabalhamos com a uniformidade, que padroniza e torna todo efetivo com o mesmo padrão, tanto de vestimenta, mas com o mesmo padrão de cadência, de ordem unida, de reuniões. Então, quando a gente trabalha a uniformidade, nós padronizamos o efetivo de desbravadores como um todo, no geral. Isso também influencia no efeito de companheirismo e de disciplina nos desbravadores? Sim. Para efeito de companheirismo e disciplina, nós trabalhamos com a Ordem Unida. A Ordem Unida no Clube de Desbravadores, ela tem essa função de criar a identidade, a ideia de corpo. Quando um pilotão ele está em forma, nós trabalhamos esse senso de disciplina, de respeito, de uniformidade também, de cadência, em que a gente acaba trabalhando com os nossos meninos e meninas. Muito bem, Eduardo, muito boa resposta. Opa, pessoal, Diego na área. Estamos aqui continuando a cobertura dos ensaios para o desfile do 7 de setembro. Estamos aqui com os desbravadores. E olha só quem nós encontramos por aqui. Que prazer, que alegria, satisfação. Daniel, coordenador regional da 4ª região dos desbravadores aqui de Alagoas. Daniel, tudo bem? Tudo bem, meu querido. O que é que você está achando aí desse ensaio, dos preparativos? Como é que estão os desbravadores para o 7 de setembro? Rapaz, a garotada aqui está super animada. 7 de setembro é uma data muito importante, né, para a nossa sociedade. E é um prazer para o Clube dos Desbravadores estar participando ali junto com toda a sociedade ali no desfile cívico. Legal, bacana. Eu percebi aqui que os desbravadores, além de estarem muito bem uniformizados, alinhados, alguns deles carregam uma faixa que passa, né, pelo peito. E essa faixa contém alguns emblemas. O que são esses emblemas e o que é essa faixa, Daniel? Rapaz, é incrível que muita gente hoje confunde essa faixa, essas figurinhas. Não, pessoal, essas faixas não contêm figurinhas. São insígnias de especialidades de alguns conhecimentos de algumas áreas específicas. Legal. E o que são especialidades? Explica mais para o pessoal de casa que não conhece muito o universo dos desbravadores. Rapaz, as especialidades elas são divididas em algumas áreas, certo? Algumas são estudo da natureza, onde o pessoal aprende sobre animais, plantas. Outras são sobre atividades recreativas, futebol, você aprende as regras de futebol, futsal, futebol de botão. Outras já partem para habilidade doméstica, como ensinar o menino a lavar a roupa, cuidar da casa, varrer. Tudo isso são alguns dos conhecimentos que as especialidades explicam. Bacana. Então a turma vai ficar aí preparada para a vida, né, Daniel? Mas diz o seguinte, Daniel. Em algum momento você se viu numa situação assim de emergência em que você precisou de algum conhecimento, de alguma especialidade do Clube dos Desbravadores e você se saiu bem justamente porque você conhecia essa especialidade? Diz aí para nós. Rapaz, em um dos momentos eu estava ali fazendo uma instrução junto com a garotada do Clube dos Desbravadores e uma menina passou mal, teve ali convulsão. E foi tão interessante porque eu pude ali ver na prática o que eu aprendi na teoria, na especialidade de primeiros socorros, onde explicou ali quais são os primeiros procedimentos que a gente deve fazer com aquela menina. E em uma conversa posterior com o atendente da SAMU, ela disse: rapaz, se você não tivesse feito esses procedimentos, ela poderia ter vindo a óbito por causa disso. Imagino que a satisfação foi imensa, né, de ter feito a sua parte como cidadão, primeiramente, né, e ajudado a salvar a vida de uma pessoa. Com certeza, a gente pode ver que o Clube dos Desbravadores, como a gente vê, ele trabalha as 3 áreas, física, mental e espiritual. E as especialidades ajudam bastante nesse trabalho. Ok, Daniel, muito obrigado aí por essa entrevista, viu? Prazer. Bom trabalho aí. Estamos de volta aqui com o Odailson, nosso entrevistado maravilhoso, especial.
E nós queremos dar um pouco mais de ênfase no Clube de Desbravadores, afinal hoje é um programa especial sobre eles. E aí, no comecinho, quando você era apenas um pequeno Adailson, lá em Água Preta, Pernambuco, como foi esse teu primeiro contato com o clube? Cara, foi bem interessante, porque eu me batizei em 99, 6 de março de 99. E na igreja não tinha o Clube dos Desbravadores. E eu não conhecia nada sobre isso. Quando eu me batizei, me colocaram para ser diretor de jovens. E também eu não conhecia nada do que era feito lá com os jovens. Fui aprendendo aos poucos. E no ano de 2000, especificamente, um jovem por nome de Antônio, ele era da igreja de Palmares, ele era nosso distrital de Palmares. Ele foi fazer uma visita para a igreja e lá ele foi mostrar o Clube de Desbravadores. E quando eu vi aquele jovem ali vestido daquela forma, me chamou muita atenção. Primeiro pela farda, pelo uniforme. Hoje o nosso uniforme ele é de líder, ele é branco e verde, e o de desbravadores ele é caque e verde. Antigamente ele era todo caque, e tinha alguns desbravadores na época que não encontravam esse tecido caque e era todo rosinha. E era interessante. E isso me chamou a atenção. E às vezes eu ficava perguntando, rapaz, eu vou usar o uniforme rosinha? Mas tudo bem. Aí ele foi, apresentou o clube. E o que me chamou muita atenção é como o clube ele é dividido. A forma como ele é dividido. No clube a gente tem as 3 partes importantes, que são a parte física, mental e espiritual. E dentro desses três aspectos, tem suas subdivisões. Ali nós aprendemos ordem unida, a termos ordem. Nós aprendemos também a palavra de Deus, conhecemos mais sobre Deus, a termos uma experiência melhor com Deus. E também nós aprendemos a cuidar do nosso corpo, temos um momento de recreação, de diversão, enfim. Então são muitas coisas que me chamaram a atenção. Então, desde aquele momento, eu senti muita vontade de fazer parte desse clube tão especial. Aí quer dizer então que o conjunto das coisas, né? A farda rosinha, a farda rosinha, juntamente com toda a proposta do que era o clube, dividido em unidades. Mais para frente nós vamos conversar essas nomenclaturas aí que são usadas aqui entre os desbravadores, que o público em casa, quem sabe, não conheça, né? Ordem unida, unidade, vocês vão ficar sabendo logo logo, certo? Mas interessante, Adailson. Eu lembro que eu já passei também pelo Clube de Desbravadores, né? Fui um desbravador. Quem foi continua sendo desbravador, né? É eternamente desbravador. Mas eu lembro que a minha experiência foi um pouco mais na folia, né? Chegou a garotada lá, os meus colegas da classe da igreja, né, o juvenis, fazendo aquela algo, vamos rapaz, é muito bom, é dia de domingo, e a gente tem ali muitas coisas para fazer, muitas atividades. E eu lembro que eu gostei muito da minha primeira experiência, né? Tanto que eu passei vários anos no Clube dos Bravadores, mas foi na folia. Foi na folia. Eu não cheguei a ver farda nenhuma, foi mais pelas amizades que eu tinha no momento. Aproveitando que está falando aqui das atividades do clube, o pessoal de casa, se observar no 7 de setembro, né, que o Clube dos Bravadores ele geralmente participa, né, tem presença marcante no desfile do 7 de setembro, e vê uma garotada lá fardada, alguns fazendo parte da banda, né, e marchando com cadência. Talvez passe na mente do pessoal que está assistindo que aqueles são militares mirins. Será que você pode explicar para a gente, Adailson, se existe uma diferença, né, com relação ao regime que os militares apresentam e a proposta do Clube dos Bravadores para a garotada, né? Com relação à parte física, Adailson, explica o pessoal por que os desbravadores não têm essa roupagem militar.
Na realidade, o Clube de Desbravadores, ele, no seu início, realmente ele era um pouco militarizado. O Clube de Desbravadores nasceu em 1930, e quando ele veio ser oficializado já foi muito tempo depois. Então, eles tinham um lado militar, não no sentido ditatorial, mas no sentido de visão. Quando você olhava para o desbravador, você tinha a ideia de que realmente eles eram militares, mirins. Não é? Eles não eram militares oficiais, mas eram como se fossem coadjuvantes, desbravadores coadjuvantes, ou militares coadjuvantes. Mas depois que o tempo passou, aí foi-se dividido isso aí. As pessoas hoje, quando olham para os desbravadores, eles não olham mais como militares mirins, mas eles olham como sendo uma entidade da Igreja Adventista que se preocupa com a parte física, mental e espiritual do desbravador. Ou seja, o clube está preocupado com o crescimento nessas áreas para os nossos juvenis. A parte física que o clube fala são exatamente as recreações e os momentos em que os meninos fazem orgia unida, fazem caminhadas, fazem competições entre unidades. Então, é essa parte física que nós tratamos com os nossos meninos, diferentemente dos militares, que vão para a mata, ficam dentro d'água, que correm, que levam grito, que pagam uma série de coisas quando o sargento ou o comandante pede lá. Então, para ficar bem claro para o público de casa, os desbravadores, eles treinam os garotos para a vida, para se tornarem cidadãos, né, enquanto que o militarismo, né, do exército e as forças armadas treinam a defesa da pátria, né? Então são objetivos bem diferentes, bem distintos, né? Então, se você que está ouvindo nosso podcast agora no futuro, né, nós estamos lançando aqui esse podcast no dia 15 de setembro de 2018, e você viu algum desbravador fardado, então pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo que esse é um jovem perfeitamente normal, que brinca, que ri, né, que participa, mas que também passa por experiências diferenciadas, né, Odaísio? Como o Odaísio falou aqui, o contato com a natureza, caminhada, trabalho em equipe, competições, ordem, né, disciplina, tudo que ajuda a formar, né, a forjar um caráter, né, de um cidadão exemplar, né, que é o que a nossa sociedade está precisando muito, né? Isso não só um cidadão exemplar, mas eu costumo assim dizer que o desbravador que ele segue à risca a lei dos desbravadores e o voto, ele se torna, ou pelo menos ele tem o objetivo de se tornar um cristão completo ali. Porque ele se preocupa com a saúde dele, ele se preocupa com o corpo dele, a parte física, ele se preocupa com manter a consciência limpa, com a parte mental dele, de ser uma pessoa aplicada no seu meio profissional, nos seus estudos e também na sua parte espiritual, na sua devoção a Deus. Então, quando o desbravador ele se desenvolve ali no clube, ele está justamente buscando essa excelência nessas três áreas, né? Vamos para mais uma perguntinha aqui. Tá muito bom o papo com o Odaílson. Nós, de acordo com a sua visão, né, de quando você entrou nos desbravadores, no ano que você se tornou um desbravador, o que você vê, o que você percebe que essa garotada atual, essa juventude aí, está perdendo? Essa garotada que está em casa, brincando no tablet, no videogame, muitas vezes não sai de casa, não tem esse contato com outras crianças, outros jovens da mesma faixa etária. O que é que essa garotada está perdendo não participando de um ambiente como esse que nós estamos falando aqui do Clube de Desbravadores? Olha só, essa garotada aí que fica em casa, smartphone, videogame, televisão, eles perdem muito por não fazer parte do Clube dos Desbravadores. Porque o Clube dos Desbravadores é um ambiente onde você faz novas amizades, onde você trabalha esse lado humano de você com o seu próximo. Você aprende a trabalhar em equipe,
em ajudar o outro. Você aprende coisas que o videogame não vai te ensinar. Você aprende coisas que o smartphone não vai te ensinar. Porque o smartphone é algo que ele é virtual, digamos assim. Ele é virtual, ele não é algo pessoal. Que você está ali abraçando e conversando e trocando ideias. Então no Clube de Desbravadores, você tem esse momento. Esse momento onde você vai estar com o teu colega ali, ajudando ele, trocando algumas figurinhas, alguma situação que ele está passando ali, você vai poder ajudá-lo a passar por aquela situação. Você também vai, de alguma forma, aprender coisas novas na prática, que não é algo no smartphone, que o smartphone não vai te ajudar, que o videogame não vai te ajudar. E lá os desbravadores vão trabalhar na prática coisas importantes que vão te ensinar para a vida inteira. Não apenas naquela tua faixa etária, mas também vai te ensinar coisas que você vai levar quando você estiver casado, quando você tiver seus filhos. Então são valores e princípios que aqueles que estão em casa, no smartphone, no videogame, deixam de aprender, enquanto que no Clube dos Desbravadores o menino ele cresce dessa forma, aprendendo valores e princípios importantes para a vida dele. Pois é, o desbravador ele adquire muito conhecimento, né? Principalmente com relação à natureza, né? Graças ao que nós vamos falar nos próximos blocos. Então vocês continuem conosco aí acompanhando essa entrevista com o nosso convidado Odailson. Vamos para um break rapidinho e logo estamos de volta. Continue conosco. Fala pessoal, estamos aqui na barbearia do Seu Bigode, aqui do Jonathan Liebert. Estamos aqui com 3 figuras do clube, velhos de guerra aqui, mais de 15 anos de clube aí, do Clube Colina dos Pássaros. Estamos aqui com ele, que é atualmente o coordenador distrital do Salvador Lira, Jefferson Carlos. Fala aí, Gugu. E aí, galera, boa noite, um abraço a todo mundo, os espectadores que estão aí nos escutando aí nessa noite linda, maravilhosa, ou manhã ou tarde ou noite. Muito bom, Gugu. Estamos aqui também com ele, que é ex-coordenador distrital do Estáquio Gomes, Jonathan Liebert. Fala, Jonathan. E aí, galera, boa noite, estamos aqui, hein? E também temos ele, que aí é mais que um veterano aí, um coronel praticamente, o pai dessas duas figuras aí, Gilson da Silva. Fala, Gil. Gilson cabeça na área, meu irmão. Beleza. Estamos aqui com esses 3 desbravadores aí, com mais de 15 anos de clube. E como todo desbravador, tem muita história pra contar, não é verdade? E aqui a gente queria contar para o programa uma história que marcou o Clube Colina, que é a famosa história das abelhas. Gugu, que história foi essa? O que aconteceu nessa caminhada? Fala aí, o que tava rolando? É que a gente tava comentando aqui antes da gravação do programa, a gente sempre tinha um ponto de vigia lá no vilarejo ali, beirando o Benito Bentes, né? Era entrar divisa ali pro Rio do Meio. A gente sempre subia, tinha 30 metros de altura, né, Janta? Era uns 30 metros, no meio era uma torre de vigia das plantações de cana de açúcar que tinha atrás de Bio. Antes não tinha aqueles condomínios, né? Então era tudo cana de açúcar ali, então eles fizeram umas torres de vigia que tinha mais de 30 metros, que era de ferro, né? Aí nessa questão, toda vez o Jonathan subia, a gente sempre ia atrás pra assistir. Porque se a galera vinha caminhando, o Jonathan ia na frente, subia antes que todo mundo chegasse pelo posto de vigia e tirava foto, aí ficava aquela foto topada pra marcar a galera todinha. Nesse dia o Jonathan não tava e eu inventei de ir, né? Não, anteriormente teve outra caminhada. E eu disse, vou subir, Gugu. E o Gugu veio comigo. Então eu subi primeiro e o Gugu veio atrás.
E quando eu cheguei lá em cima, eu notei que tinha uma casa de abelha bem grande, né? Casa de abelha é conhecida como colmeia, né? Colmeia, isso aí, é. Casa da abelha, colmeia, é enorme, né? Apartamento da abelha. É, apartamento ali, né? Porque é alto, né? Com certeza. 30 metros é apartamento, pô. Sim. Não é terra. Então, tudo preto lá. De luxo, né? Que era o térreo ali, era o térreo. Era no térreo do apartamento das abelhas. Então, eu dei uma olhada e eu já fiquei com medo. Aí eu disse, Gugu, desce aí pra me descer porque tá cheio de abelha lá. Pronto. Aí o que foi que aconteceu? A gente não subiu, tirou a foto das escadas mesmo e pronto. Já em outra ocasião, teve uma outra caminhada do clube Colina dos Pássaros. E aí eu já não tava mais participando. Aí quem Eu só tava- fiquei sabendo, quem tava era o Gugu. Quem tava era eu. Aí eu Substituindo. subiu eu e o Jamerson, foi subir. Na verdade, eu cheguei a subir e ficar no ponto lá de fixo, onde a pessoa fica em pé, né? Sim. O Jamerson ficou na metade. Na metade que o Jamerson ficou, o Jamerson no caso é meu irmão mais novo, a gente pegou e foi... O Jamerson foi picado. Esse Jamerson desce e não bate. Não mate, vá descendo e deixa elas picar. Porque no caso, todo mundo sabe, pra quem já estudou, já fez a especialidade de abelha e tal, sabe que se você bater na abelha e matar, né? Ela solta um feromônio. Como se fosse um Sinalizador ali. Isso aí, pra guerrear com os outros. Esse feromônio, ele gruda em você e você vira alvo fácil. É como se você tivesse jogado um banho de tinta em você vermelha, no cara vermelho, todinho vermelho e pronto. Aí mata aquele cara de vermelho, pronto. Sim. Ataque ele. No caso, o Jean se matou. Quem era o diretor do clube nessa época? Acho que era o Gilson, era? Era o Gilson? Era o Gilson. Era o Gilson, era o senhor? Era o cabeça. Era meu pai, era meu A pai. gente tava numa caminhada. Eita, não foi era. ali? Já tava já no retorno. Foi, acaba de chegar aqui, uma joia rara também do clube. É, isso. Tava no evento. Tava no dia das abelhas também, chegou a Meire, a mãe dos Meire. três aí. Mande os três, Dos três não. Ela manda de você de certa forma. Não, Não, dos três filhos. né? Aí era o Gilson, a gente tava já voltando da caminhada, não era isso? Gabriel também tava lá, né? Eu Gabriel? tava no dia também. Por sorte, não fui picado, não fui. Graças a Deus. Ali. Quem foi o mais afetado? Você e o Jamerson, não foi Eu isso? levei 126 e o 126. Gelson levou 110, mais ou menos, dessa faixa assim. Caraca. Eu lembro que o que eu lembro dessa cena foi vocês dois pulando praticamente da torre ali e se jogando na lama. O Jamerson correu. Não, na verdade o Jamerson correu primeiro, o Jamerson correu, desceu e eu fiquei em cima, Sim. me preparando pra descer, porque a colmeia tava no meio da torre. Sim. Não tava na casa em cima. Eu ia conseguir subir na casa e não fui picado. Eu tava tomando coragem pra poder descer. O Jansen desceu primeiro e saiu correndo. Na verdade, os meninos já tinham passado. Sim. Essa coisa só Assim que algumas- vocês viram, vocês já mandaram correr já. Só algumas pessoas tinham visto. O pai tinha prestado atenção, o seu pai também tava, o Messias. Tá. Prestaram atenção e eles mandaram o pessoal ir. O Jansen passou no meio dos desbravadores, da galera toda, da liderança, desbravador, o Jansen passou. Mas como só ele tava com o feromônio, essa abelha só foi nele. No caso, vocês estavam na lateral. Sim. E ele passou correndo por vocês. Eu tava descendo. O meu pai falou que as abelhas estavam da cintura pra cima de mim. E o Messias também falou, bicho, não dava pra ver tudo. E tanta abelha tava te rodeando. Lá na hora. Rapaz, olha. E nisso eu comecei a pular. Eu não fiquei descendo a escada devagar. Começou eu a soltava pular. 3 degraus, basicamente, 3, 4 degraus. Soltava como se eu estivesse pulando da torre. Sim, sim. Pulava e Ele segurava. virou Homem-Aranha. Ali, basicamente, ó. O cara na adrenalina, o que ele não faz, né, velho? Pulando e tal, e fui. Quando chegou já nos 4 metros, assim, basicamente, eu não tinha aguentado mais. Eu não sei se foi o pai, eu não sei se foi o pai que gritou, se foi o seu pai que gritou, Pula, foi, eu lembro. pula. Aí eu pulei. Foi o Messias e o pai, na verdade, gritando, pula. Aí eu pulei. Oxe, eu pulei os 4 metros. Quando eu pulei os 4 metros, pé, caí no chão acocorado, caí em pé e acocorei, né? Quando eu me levantei, eu só vi a lama, bosta de cavalo, com bosta de cavalo, com veneno de cana, com aquela lama preta de cana que você fez. Sim, Já sim. foi pras canas, vi aquela lama. Eu pulei com tudo, cara. Como se fosse uma piscina, como se fosse a praia de Ipanema. Com força, como se fosse a praia do Gunga. É aí que o treinamento dos jogadores vale a pena, Com né, velho? certeza. O cara não tem nojo não, velho. Quando você vai, ataca. No caso, o meu objetivo era tirar o feromônio de mim.
tirar o negócio. Então eu pulei na lama cheio de cocô, queria ficar todo cheio de bosta. Nisso o Jamerson tava lá na frente já. O Jamerson Tava correndo. Tava no O grito, Jamerson tava correndo, apostando corrida das abelhas. No caso, o Jamerson lembrou, depois que ele correu, foi picado muito, que a abelha parou de picar ele ficou preocupado comigo, você vê, né? O irmão é. Voltou. Só que eu já tinha tirado o feromônio de mim, que eu tinha pulado na lama. Aí essa abelha quem foi? Do Jamerson não, dá cacete. Eu e o Vici, a gente ficou lá porque é o seguinte, a gente era responsável. E como era o diretor, eu tinha que esperar sair todo mundo dentro do jogo, tudo já tinha saído algum menino de carro para ir embora. O Odair foi pegando a galera, levou e voltou. Quando ela voltou, a manhã entrou dentro do carro, entrou a manhã e quem? Aldenise. Entrou a Denise. Amanhã a Denise. Entrou no carro. O Odair tava feito um piloto de fuga, ele tava com aquele Uno dele, se eu não me engano, Uno novo dele e tal, topado. Ele deu pé de carreira, o Messias e o pai ficou até o final, velho. Até o final mesmo. A gente levou tanta picada nesse mundo. Quando ele passou uma noite. Dois meninos que levou picar, se eu não me engano, foi o Felipe. Graças a Deus. Levou umas duas só. Ele levou duas, mas foram duas que ficou. Tudo em família. Felipe é primo também. Levou o pai, os irmãos, o primo, todo. A sorte foi que não teve, assim, não teve. A mãe ainda foi batendo no HGE. Eu fui bater. Eu desmaiei lá na frente. Quando eu desmaiei lá na frente, o Odair já era quase da família. O Odair só acelerou o coração mais do que a manhã. Foi feito um piloto de fuga, o Odair, velho. O Benedito Tem mesmo. uma acelerada no carro. Fora a história que tinha uma. Quando a gente tava chegando, tinha uma senhora. Tinha uma mulher que tava cultivando o. Tava na cana ali. Tava cultivando. No caso, ela deveria correr ao contrário de onde a gente tava. Ela correu a favor onde a gente tava, ela passou num corredor polonês. Aqueles corredor não, você fala, a galera que conhece aí, a galera antiga, conhece aquele corredor de lixa, né? Sim. Pô, foi um corredor de lixa das abelhas. A manhã conta que a mulher bateu no vidro, foi mulher? Claro, que ela bateu. Bateu no vidro pra entrar no carro. Entrar no carro do Odair. Só que tava tudo fechado. Se o Odair abrisse, Ela tava. E entrar as abelhas. tinha muita abelha nela. Ela Ninguém tá viu o rosto dela de tanta da abelha. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Não, eu ajudei a ela ainda, voltei. Ainda botei ela se espojar no barro. O pai e o Messias voltou, não foi? Atrás Voltou, dela, derrubou ela, meteu porrada. Eu vi o Messias pegando com uma camisa, não foi? Metendo porrada na mulher. Não, na verdade nas abelhas. Mas a abelha. Foi metendo porrada nas abelhas, beijo, Mas beijo. matou muita abelha. Nisso eu tava lá na frente, aí eu caí. Eu só lembro que eu caí, que eu acho que eu desmaiei, acho que tanta porrada desmaiei. Aí nisso eu só lembro o pessoal me pegando, botando dentro do carro, o Jamerson pegou o Jamerson lá na frente e a gente foi pra HGE, bateu pra HGE. Lá foi pro mini pro socorro. Foi, de lá foi na ambulância. Do mini pro socorro a gente foi pro Eu fui HGE, atrás, tanto que eu tava tendo um ataque respiratório, eu tive uma falta de ar lá. Ele teve uma parada. Tá correria ali. Eu tava tendo uma parada cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória, no caso. E nisso eu tava. Em casa. Eu já era casado, sei lá. Não tava previsto isso acontecer. Não, eu tava indo No pra algum caso, canto e ligaram pra mim. o teu pai e o pai ainda voltou machado, não foi mesmo? A gente foi atrás, Voltou pegou de as noite. coisas que ficou lá. Ficou muita coisa lá, foram de noite ainda lá, muita coragem. Ficou muito coisa de. Pra ver se aquela Lenço, Ficou a minha metal, pochete, óculos. Que ficou pelo caminho ou que tava lá no. Embaixo Não, ficou no caminho lá. Embaixo da torre. Lá, ficou lá no caminho, que a galera não jogou. Meu amigo, quando todo mundo começou a... Foi nego correndo, A quantidade de abelha era. Eu vi, eu cheguei a ver, mas eu já tava mais na frente já. Então, quando eu corri, já tava longe das abelhas já. Ah, só O que eu vi foi o Jamerson passando, voltando e o Eu, se carro eu não me engano, passando era ali. duas unidades que tinha ainda, né? Eu sei que me Pouca gente. ligaram e disseram assim. Foi muita gente, não foi? Eu sei que me carros ligaram. saíram lá no. Ah, porque da lá do local, foi As verdade. crianças entraram dentro do carro. Isso, você teve essa sorte. A maioria que tava com a gente era a liderança. Sim. Que tava nesse final. A maioria dos desbravadores já tinha sido levado de carro. De O 10 carro tinha anos, levado, não tinha tudinho. Graças a Deus, hoje a gente pode contar essa história de uma forma engraçada, resenha. Apesar de eu já ter ido pro HGE, tomou muito soro lá, tomou uns 2 soros, não foi amanhã. Você já tava com a gente lá, não foi? Pode falar, que aí ela... O pessoal não tá vendo não. É, tô ouvindo, não. É sim? Sim. Daí tomou soro que sabe. Tomou muito soro. E quando saíram de lá ainda saíram muito fracos. Os dois.
Muito Por fraco. coincidência, eu fiz o técnico de enfermagem, né, agora há pouco tempo. Aí eu fiz um estágio no mini pronto-socorro do Bill. Sim. E a minha professora de estágio foi a mulher que me atendeu. Reconheceu você Foi, ali, eu pessoal. sei, eu conheço você, gente. Assim, eu conheço você e eu vou lembrar. E daqui pra uns 2 dias depois de estágio, ela lembrou. Já sei que eu não lhe conheço. Assim, você não foi picado pela essa abelha? Olha aí. Aí eu fui, porque foi lá no mini pronto-socorro, o atendimento foi ótimo lá do Bill. Que Elas que sorte tiraram. que o rapaz, quando eles disseram lá que eles tiveram sorte, porque justamente quando eles chegaram lá no mini pronto-socorro, a Tava pessoa que fica responsável por isso, de tirar os ferrão, estava lá. Que era a menina, tava lá, Se não galera. tinha acontecido algo com Tem que tirar um eles. por um ali. É, no caso, E rápido. tinha que tirou duas, Tirou. foi 4 pessoas basicamente que tirou. Foi. Não foi Diz você que a contou? salvação Foi 120, dele foi 126. Foi 126 meu e 110, 109 do E James. a sorte também foi que nenhum foi dos lá, dois gente. tinha alergia. É. O Jamerson, a grande maioria Foi logo lá. do Jamerson foi na cabeça. Foi. Eles disseram. A minha foi mais no corpo, a do Jamerson foi mais na cabeça. O dele também foi ruim E pra a cabeça também. sorte também que nenhuma das abelhas eram radioativas, senão eles iam virar o homem abelha. Sim, João, você ficou sabendo da história como ali? Não, no isso dia? eu tava. Eu não lembro basicamente onde eu tava, só sei que ligaram pra mim desesperado, dizendo: Jonathan, teus irmãos foram atacados pelas abelhas e estão indo para o HGE, para o hospital, porque um recebeu 389 picadas de abelha e o outro recebeu 400 e Eu poucas. sei que eu e o Vicente recebeu, eu acho que cada um 50 ou 60, por aí. Rapaz, olha pra aí. Só que a gente não Que tomou nada estrago, não, né? a gente Deu pra absorver, tirou em casa mesmo, não foi o Poxa, ferrão. teve febre, Foi com uns febre. 40 graus de febre, o Messias também. À noite teve febre, frio, É porque eles não tomaram o soro nem a gente tomou, eu tô dando ganho por umas 2 injeções. a gente preocupado. Ainda mais esperando esse homem pular lá de cima, que tava lá no topo. É, realmente. Pula, 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 pula. E a 30 metros mandando pular. A mesma coisa quando o cara tem que matar aqui na torre. Pula, Pula. Já pensou? E ele pulou mesmo. foi. Lá pulou. Pula, pula. Ai. Para, pulou e pronto. Sim, o apelido. Qual é o apelido, Janta? Apelido? Tem apelido? Tinha Kid. E de abelha. Vai quase De abelha embora. banda. Essa história rendeu muito, era muito. Até hoje o povo tira onda, pergunta. Cancelaram todas as caminhadas que Do clube por ali, Realmente né? é. que tem pra esse lugar. E até Ninguém hoje faz ninguém mais. sabe a senhora, né? O paradeiro da mulher. Não sabe não. Encapuzada sério. ali. Não sabe não. Deus o livre. Ninguém sabe. Além de saber da mulher, ninguém quer saber mais dessas caminhadas. 3 semanas depois, se eu não me engano, o bombeiro foi lá retirar o enxame que o pessoal tava errado falando. Sim. Se eu não me engano, uns 3 Foi porque semanas. eles chegaram pra mim e perguntaram. Lá mesmo no HGE, eles me chamaram e perguntaram pra mim ficar explicando onde tinha sido, entendeu? Que eles iam lá, no mesmo dia. A gente tava no Porque também já HGE tinha e eles sido outras falaram pessoas comigo. atacadas lá. Já, aí umas 3 semanas. se eu não Porque me engano. todo mundo tinha curiosidade, né? Quando chegava ali perto que via aquela torre, todo mundo queria subir, né? E fácil de subir. Tacaram fogo na. Derrubar. Se eu não me engano, derrubaram aquela torre. Porque ela tava toda. Como ela tava com um buraco, né? Olha a risco. Beleza, pessoal, valeu aí. Essa história que marcou a história do clube do Colina vai servir de exemplo para outros clubes também. Com certeza. Não subam sem olhar a torre primeiro. E se forem atacados por abelhas, não matem, se joguem na lama, né? Se joga. Não, se não se matar. Realmente ela vai atacar, né? O cara, no caso, tem que se jogar na lama. Você Na vai- lama, na água, no rio. Onde você tiver. Só não vai pro rio fundo pra não se afogar. Viu? E qualquer coisa, algum clube que quiser especialidade de abelhas, Fala com o distrital aí que ele passa.
Voltamos com o nosso entrevistado do dia, o programa especial do Dia Mundial dos Desbravadores. E vamos continuar aqui esse papo gostoso com mais uma das nossas perguntas aqui. Odailson, nós falamos muito aí sobre um pouco da sua experiência, como você conheceu o clube e tudo mais. Porém, pode ter ficado aí a curiosidade de quem está nos ouvindo, que não faz parte do Clube dos Desbravadores. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: como eu posso me tornar um desbravador de fato? Como eu posso me tornar? Se eu estiver passando aqui, eu nessa idade que eu estou aqui, eu estou com meus 29 anos, já chegando nos 30, olha aí. Já estou chegando nos 30. Eu passo na frente de uma igreja, eu vejo um grupo de jovens fardados, né, a bandeira do desbravador hasteada, a turma enfileirada, e eu olho assim e digo, quero me tornar um desbravador. Aí você vai dizer para mim o que, Odécio? Passou da fase. Será que é essa a resposta? Me diz aí, Odécio, como é que eu posso me tornar um desbravador e qual é a faixa etária que normalmente eles são admitidos, né? Bom, para você se tornar um desbravador, é muito simples. É só você procurar uma igreja adventista do sétimo dia e você dizer que quer fazer parte desse clube. Só que tem alguns detalhes. Por exemplo, se você tem de 10 a 15 anos, você pode fazer parte do Clube dos Desbravadores sem ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando você passa dessa faixa etária, quando você completa os 16 anos para cima, para você fazer parte do Clube dos Desbravadores, você precisa ser membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu, por exemplo, quando eu entrei no Clube dos Desbravadores, eu tinha 18 anos de idade. Só que aí já tinha me batizado, foi quando foi apresentado o Clube dos Desbravadores para mim. Mas aí você não precisa ficar desesperado e dizer, mas eu não posso. Você pode, é só você querer. Se você quiser fazer parte do Clube dos Desbravadores, o clube ele vai estar de portas abertas para te abraçar. Em nenhum momento ele vai pressionar você em nada, em nenhum momento ele vai querer de alguma forma que você entre no clube a pulso. Não é assim. A gente trabalha de forma bem democrática e a decisão sempre é sua. Mas se eu sou um rapaz aí dos meus 29 anos, então quer dizer que eu não vou ficar enfileirado junto com os demais, né? Um cara grandão junto com os pequenos, né? Eu vou fazer parte do apoio, digamos assim. Vou fazer parte de uma outra equipe que também vai estar fardada, não é isso? Também vai estar fardado, também vai ser um desbravador, mas trabalhando de uma forma diferente, não é isso? Sim. Quando você ultrapassa essa idade de 16 anos, você agora não é mais considerado... porque você muda de faixa etária. Então, se você tem de 10 a 15 anos, você usa um uniforme. Você faz parte de uma unidade, onde essa unidade ela é dividida em alguns cargos, como capitão, secretários, padioleiro, enfim. Tem várias funções ali naquela unidade. E as pessoas que passam dessa faixa etária, elas são chamadas de conselheiras, instrutoras, diretores, associados. Então, são divisões que existem, hierarquia que existe dentro do clube, onde essas pessoas vão fazer parte. Você, por exemplo, com seus 29 anos, se você quiser se tornar um desbravador, você vem para a igreja, se batiza na igreja, de acordo com a sua vontade, você é admitido no clube de desbravadores, então você agora fazer parte de uma diretoria de clube. E essas diretorias são formadas exatamente por pessoas com idades superiores a 16 anos. Beleza. Eu não entendi muito bem, mas você disse que dentre os cargos de direção tem um que é músico, né? É o pagodeiro, que você falou aí? Qual é o nome do camarada aí? Explica para nós aí o que é. Não é pagodeiro, é padioleiro. É como se fosse o almoxarife do clube. É aquele que toma conta dos bens, dos patrimônios que o clube tem. Porque o clube realmente tem alguns patrimônios. Barracas, bandeirinhos, bandeiras... panelas, fogões. Então o clube ele é responsável, ele tem toda essa estrutura. Então tudo isso quem cuida é o padroeiro junto com o diretor do clube. Tá aí, obrigado pela explicação, porque eu estava imaginando já o clube saindo numa viagem no ônibus e tem um cara lá no pandeiro animando a garotada, né? Estilo seleção brasileira quando vai pra Copa, né? Mas tá ok. Já que a gente já entrou no clube, agora a gente sabe como a gente pode fazer parte do clube. A gente vê muito
logo de cara, a primeira apresentação dos desbravadores para você, geralmente a propaganda é o uniforme. Quando a gente vê aquele grupo saindo no 7 de setembro, quando a gente vê aqueles grupos fazendo ações na praça com o uniforme, a gente fica logo curioso, chama logo a atenção do pessoal, não é verdade? Cara, é de encher os olhos, né? Meio que como fosse uma armadura, né, do desbravador. Quando ele veste aquela farda, né, toda estilosa, chamando a atenção, a garotada passa, né, olha e fica curiosa para saber quem são, né, essas crianças, esses adolescentes que se destacam na multidão. Fale um pouco sobre este uniforme, né, como é que ele é composto, né, e como é também que o garoto que está ouvindo nosso podcast, que está ansioso para visitar um clube de desbravadores, quando ele finalmente poderá vestir esse uniforme? Será que na primeira reunião já posso comprar, posso na primeira loja do shopping encontrar esse uniforme? Como é que eu faço, Décio? Explica aí para a turma de casa. É muito tranquilo isso aí, porque o uniforme dos desbravadores realmente chama muita atenção. E para você usar o uniforme dos desbravadores, o uniforme dos desbravadores, nós geralmente dizemos que o uniforme dos desbravadores é dividido em 2 partes. Ou podemos até dizer em 3 partes. Por quê? Porque o Clube dos Desbravadores ele tem 2 uniformes oficiais e um uniforme que é opcional. Como que é isso? Tem um uniforme que nós chamamos de o oficial, que é de gala, que é um uniforme que ele é camisa de botão, tem os emblemas nas mangas direita e esquerda, você usa um lenço, você usa um organel, você tem as classes que são estendidas no seu bolso esquerdo, tem também o PIN daqueles que são batizados como desbravador no bolso direito, tem uma faixa que você usa com algumas especialidades, que são condecorações que vocês recebem quando vocês fazem. E o segundo uniforme é o uniforme de atividades. Esse uniforme de atividades, nós costumamos dizer que ele também é oficial, porque esse uniforme ele é confeccionado pelo campo do qual vocês fazem parte. Ou seja, eu hoje faço parte do campo da Missão Alagoas. Então, existe um emblema que é colocado nesse uniforme, que diz que eu faço parte dessa instituição, da Missão Alagoas. Sou do Clube dos Desbravadores, mas faço parte dessa missão. Se for em Pernambuco, eu faço parte da Associação Pernambucana. Se for em Caruaru, eu faço parte da missão pernambucana, da Associação Pernambucana Central, que é a MPEC. Então, o outro uniforme que nós falamos é o uniforme que é opcional. E esse o clube pode confeccionar. Por exemplo, o Clube Colina dos Pássaros, do qual eu faço parte, temos uma logomarca e nós confeccionamos nossa própria camisa. Então, se você hoje é um aspirante a desbravador, vem visitar o clube e está fazendo parte da reunião e você quer aquela camisa, o diretor reúne os seus pais, se você já for de maior, já conversa com você, diz que a gente tem esse uniforme, porque todos usam esse uniforme em suas reuniões, suas respectivas reuniões, geralmente aos domingos ou aos sábados à tarde. Então, todo mundo é padronizado exatamente com esses uniformes. Então, o uniforme que você pode usar no Clube dos Bravadores é uniforme de gala, uniforme de campo e uniforme opcional, que é o confeccionado pelo Clube dos Bravadores. Você falou em um dado momento aí sobre as classes que são estendidas na farda de gala. Foi isso? E quando a gente olha assim para a farda de gala, ela se assemelha muito à de um militar. Parece que são várias medalhinhas de mérito que estão ali estendidas na farda dos desbravadores. E essas são as classes. Então, fala um pouco sobre o que são essas classes, para que elas servem e como é que elas ornamentam ali a farda de gala do desbravador. Bom, essas classes, nós poderíamos dizer que são um conjunto de requisitos que precisam ser cumpridos para que você obtenha essa condecoração. O Clube de Desbravadores, ele trabalha com 6 classes, ou melhor, 7 classes regulares, que são chamadas de amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista, guia e líder. Cada classe dessa, ela é específica de uma idade.
Ou seja, quando você entra no clube de desbravadores aos 10 anos, você inicia a sua classe de amigo. Quando você completa 11 anos, você começa a fazer a classe de companheiro. E assim sucessivamente até a classe de líder. Então aí você tem um período, cada classe dessa, ela tem um período de 1 ano. Então você tem até 1 ano para você completar uma dessas classes. As classes regulares são requisitos que você, digamos assim, são mais fáceis de fazer. Não são tão difíceis. As classes avançadas, elas são mais complicadas um pouquinho. Mas aí você também consegue fazer. Porque quando você faz amigo, na mesma classe tem lá a opção de você fazer amigo da natureza. Então tem alguns outros requisitos que você também pode cumprir. Então são um conjunto de requisitos que você tem que cumprir para ser condecorado com essas classes. Tem uma investidura especial para que você possa, então, alguém vir e condecorar você com essas classes. Mas falando assim, dá a impressão, para quem tá ouvindo, que são uma série de requisitos que o jovem, o desbravador, ele tem que ir passando por essas etapas para conseguir o broche, o emblema que vai colocar na farda. O desbravador, em geral, ele tem a motivação, né, para prosseguir alcançando as demais classes, porque assim, eu entendo que existe uma grande satisfação, uma grande sensação de dever cumprido para o desbravador, né? Qual é o combustível que motiva o desbravador a cumprir todos esses requisitos? Eu imagino que existe todo um ambiente dentro do clube de desbravadores que o motive para tal finalidade, não é? Porque assim, se fosse em qualquer outra situação do nosso cotidiano, você passasse uma lista de tarefas para uma criança em casa, né? O pai sai, vai viajar com a esposa, ele vai ficar lá, o irmão mais velho tomando conta da casa. E aí ele deixa lá uma lista de tarefas na geladeira, para que aquele irmão mais velho, ele lave os pratos, ele varra a casa, ele coloque o irmão para ajudar a fazer uma coisa, forrar a cama. Existe uma lista de requisitos para ele fazer, que o pai delegou para ele durante esse período que vai passar fora de casa, no final de semana, não sei, para ele cumprir. Mas aí sabe que o jovem tem uns que não vão querer cumprir e pronto, vai fazer uma coisa ou outra, fazer de qualquer jeito. Porque no clube de desbravadores, o que é que tem no clube de desbravadores que move o jovem a cumprir requisitos? Olha só, está falando numa geração smartphone do ano 2018. O que é que tem de especial? Qual é o ingrediente que tem aí no clube para que esses jovens eles cumpram requisitos e ainda saiam felizes com o emblema nos seus uniformes? Olha só, o Clube dos Desbravadores ele é muito dinâmico. Então a dinâmica que existe no Clube dos Desbravadores é que motiva esses meninos e essas pessoas da direção a gastarem tempo programando momentos especiais com eles. Eu falei anteriormente sobre as classes. E nessas classes tem requisitos a serem cumpridos. Então, esses requisitos motivam os meninos a cumprirem e também serem condecorados. Só que não é apenas o requisito. O ambiente onde é feito esses requisitos, onde é proposto esses requisitos, é que chama a atenção do menino. O menino que está hoje com o smartphone em casa, ele não vai ter a mesma emoção de alguém que está, digamos, numa mata e ali ele está aprendendo a fazer a sua própria barraca. O menino que está em casa com o smartphone, ele não vai aprender na prática como fazer uma fogueira. Alguns tipos de fogueira que a classe pede para que o menino aprenda a fazer. O menino em casa, com o smartphone, ele não vai aprender a como cozinhar a sua própria comida em uma situação diversa. Ele não vai saber. É sobre isso que o jovem no smartphone que ele está em casa, ele está perdendo justamente de fazer novas amizades e de fazer parte também de uma grande família que é o Clube de Desbravadores, que ele realmente abraça os jovens que o compõem. E eu acho que esse senso de família também ajuda o jovem a perceber melhor o objetivo das classes, que além da condecoração, do cumprimento dos requisitos, também é o crescimento mental, físico e espiritual dele, né? Então,
essa família que abraça o desbravador também ajuda ele a reconhecer o valor daquela classe para ele, para a vida dele, para a família dele, né? Então, os requisitos da primeira classe que você falou, por exemplo, amigos, só para exemplificar, vai trabalhar fundamentos na vida do jovem para que ele adquira conhecimentos, ele trabalhe em equipe e ele seja uma pessoa mais aberta a amizades, assim como o nome da classe diz, e aí vai passando pelas outras, né, companheiro e assim vai. Eu não sei o nome de todas as classes, mas mas é normal. Mas, né, nós podemos notar que tem uma finalidade, né, tem um propósito. A gente falou das classes aqui, mas tem um outro elemento ali que também ornamenta a farda de gala dos observadores, além ainda no uniforme, que eu acho que também que é a parte mais bonita ali da farda do observador, que é a faixa. A gente vê uma faixa verde ali que compõe o uniforme, e nele tem vários pequenos emblemas ali, com alguns símbolos que a gente conhece por especialidades. O que são essas especialidades, sobre o que elas são e para que elas servem, Adailson? Essas especialidades são cursos que são dados dentro do Clube dos Bravadores com temas específicos, com assuntos específicos, tipo, primeiros socorros. Então o menino ali vai aprender como fazer os primeiros socorros em alguém que estiver acidentado, alguém que estiver em choque, alguém que estiver com a queimadura de primeiro grau, alguém que de alguma forma teve uma fratura no braço, externa ou interna. Eles vão aprender na prática como agir naquele momento. Também temos outros assuntos específicos, como, por exemplo, nós e amarras. Os meninos vão aprender dentro do clube como fazer esses nós, essas amarras, que são muitas amarras, ou melhor, são muitos nós, e são 4 tipos de amarras. Então, eles vão aprender na prática, coisa que o menino do smartphone que está em casa, ele não vai aprender, porque ele não vai saber nem pegar na corda, né? E o incrível é que os meninos do clube, eles aprendem que tipo de corda deve ser usado para fazer determinada coisa. Eles aprendem a especialidade de pioneirias. O que é isso? Pioneiria são móveis que eles fazem com bambus ou madeiras, sem usar nem pregos, nem martelo, nem cola. Eles usam exatamente cordas e sisais para poder, então, fazerem suas amarras e seus nós, para que esses móveis sejam utilizados nos acampamentos onde eles fazem parte. Ah, que legal. Então quer dizer que se eu sou um pai, eu mando meu filho para o Clube dos Bravadores, ele tiver essa especialidade de pioneiria, nós não precisamos mais nos preocupar com móveis em casa, né? As cadeiras, quando quebrar uma cadeira, o garoto chega lá, pega o sisal, né? A corda, começa a fazer com os pedaços de pau e faz cadeira, sofá. Né? Sim, eles fazem, viu? Pode colocar que eles fazem. É seguro, né? É seguro. Rapaz, eu falando, né, nessa especialidade, né, a gente vai falar de acampamento também daqui a pouco, a gente vê que os jovens eles conseguem fazer muita coisa com essa especialidade, né? Conseguem fazer torres, portais, né? São coisas que vão ornamentar, e tem coisas que servem, inclusive, para armar a barraca. São estruturas firmes, né? Que eles conseguem fazer com, por exemplo, bambu, né? Bambu e sisal. Mas eu estou aqui com um catálogo de especialidades, Adailson. Eu sei que você não é obrigado a saber todas as especialidades, mas tem algumas aqui que me chamaram a atenção. Por exemplo, tem aqui decoração de bolo. Eu imagino que esse é uma especialidade também que é muito útil, claro, né? É muito útil, que quando tiver um aniversário de alguém nos desbravadores, aniversário do clube, nós vamos ter um bolo quilométrico, né? Imagine 40, 50 desbravadores lá fazendo a decoração do bolo. Seria massa, seria bacana, né? Tem outra especialidade aqui que me chamou bastante atenção. Tem o crochê, fantoche é especialidade, fantoche. Barbearia eu achei bacana, barbearia, porque tem especialidades aqui, no caso essa da barbearia, está no campo, na área, atividades profissionais. Então tem algumas especialidades que encaminham, né, o jovem desbravador para, quem sabe, ele ter uma profissão, se ele gostar daquilo ali, né? Tem outras que são mais relacionadas a, como você falou, salvar vidas, né? Você saber agir numa situação de risco.
Mas existem diversas especialidades também que lhe dão conhecimento sobre o mundo em que você vive, né, em geral. Por exemplo, eu vi aqui, nessa relação aqui, eu não estou achando no momento, tem várias sobre a natureza, algas marinhas, anfíbios, arbustos, areia, tudo que você imaginar da natureza, o desbravador ele vai se debruçar sobre aquilo ali e vai aprender bastante. Eu vi astronomia, eu vi até astronomia. Será que o desbravador também pode impulsionar na vida do jovem, né, do adolescente, uma futura carreira aí, quem sabe uma pessoa que vai estudar sobre os astros, né, quem sabe um possível astronauta, né, um cara ligado aí na física, né, na matemática, no cosmos. O que é que você acha aí, Odair, sobre essas especialidades assim, bem diferentes que nós temos aqui no nosso catálogo e como elas podem ser benéficas, né, na vida do jovem, do adolescente? Olha só, essas especialidades, elas são muito benéficas na vida do desbravador porque eles aprendem coisas que talvez a própria escola em si ela não ensine, ou se ensina, mas ensina bem por alto. O desbravador ele vai mais a fundo no assunto. Por quê? Porque são assuntos específicos. Então você falou de uma especialidade de astronomia. Essa especialidade de astronomia, ela é bem interessante, não é? Porque eles vão observar as estrelas, eles vão observar os planetas, eles vão para um lugar onde tenha um microscópio, um telescópio gigante, e ali eles vão poder analisar o que é que tem no espaço, onde é que está as estrelas, as Três Marias, os planetas, a Lua. Eles vão poder observar muitas coisas que o espaço, às vezes, esconde de nós a olho nu, pelo espaço que nós temos do espaço. Não é? Então, são coisas bem específicas que eles aprendem, e com certeza, se ele desenvolver esse lado estudioso dele dentro dessa área específica, claro que ele pode ser sim um astronauta, ou um astrônomo, ou um professor de universidade, ele pode ser o que ele quiser, só depende dele. Exatamente. Quando o Diego falou aí das áreas, tem áreas de natureza, tem artes manuais, tem profissionais, religiosas. Então, a grande variedade de especialidades, ela serve para cobrir todos ou quase todos os interesses de um jovem, né? E eu acho que esse para mim, a maior motivação, a maior função da especialidade, que obviamente não é um curso de 4 anos, é um assunto específico que vai ser estudado ali num momento, numa semana, qualquer seja o período que a especialidade demande, mas ela serve muito para despertar o interesse do jovem naquela área, mesmo que ele não saiba que ele tem interesse, né? Eu vejo assim, os meninos, a gente fez especialidade com eles de futsal, que eles já gostavam, mas eu vi também outras meninas ali que gostaram também da especialidade e quem sabe elas despertaram o interesse pelo esporte e vão buscar mais a fundo, vão ter um incentivo maior para exercer, para praticar aquela especialidade ali, né? E para fechar esse tema aí das especialidades, eu percebi aqui que nesse catálogo tem muitas especialidades que desenvolvem habilidades que eram muito comuns no passado. E eu vou dizer algumas aqui, você vai identificar aqui. Por exemplo, coisas que o pessoal de antigamente aprendia rapidamente, sabia e não era nenhuma coisa do outro mundo, né, saber fazer. Corte e costura é uma especialidade. Arte culinária é uma especialidade, não só para as garotas, mas para os homens também, para os rapazes. Você tem uma ideia aqui, agricultura é uma especialidade. Criação de cabras é uma especialidade. Criação de ovelhas, pecuária, floricultura. Então são coisas que o pessoal, né, há 100 anos, 50 anos atrás, né, eu acho que 100 anos atrás, tá de bom tamanho, que as pessoas cuidavam da sua própria casa, faziam o seu próprio alimento, né, assim, a sociedade vai mudando e hoje em dia começa a comer fora de casa, as pessoas vão desaprendendo a fazer as coisas, quando rasgam uma partezinha na roupa, leva para uma costureira, em casa dificilmente vai ter alguém que vai saber costurar. Eu vi que tem uma especialidade aqui, eletricista, né, carpinteiro, encanador, são coisas
eram coisas muito triviais, muito básicas, num passado muito recente nosso. Então eu acredito que qualquer pai e mãe que esteja ouvindo esse podcast, né, vai se interessar de que seus filhos eles sejam garotos pré-dados, né, garotos com esses tipos de habilidade para saber lidar com a vida, né, lidar com o dia a dia. E eu queria saber quais são os eventos que fazem parte do Clube dos Desbravadores, quais são os mais cobiçados pelos desbravadores, os mais aguardados por eles. Rapaz, essa parte aí é uma parte muito, muito interessante, porque o desbravador ele passa o ano inteiro fazendo essas classes, cumprindo requisitos, estudando, fazendo provas, passando ou não, chorando e sorrindo. E geralmente eles ficam na expectativa de que naquele ano tenha um evento maior para que eles possam então celebrar toda a conquista deles durante aquele ano. Existem alguns eventos que são aguardados por eles. Por exemplo, dia 7 de setembro é um evento que é aguardado pelos desbravadores. Por quê? Porque eles ficam esperando o ano inteiro que tenha essa data específica para que eles possam mostrar suas habilidades em evoluções em ordem unida que são treinadas lá no Clube de Desbravadores. Também tem outro evento que o desbravador gosta muito, e eu acho que esse é o mais aguardado por eles, que é o que nós chamamos de campuri. O que é um campuri? Um campuri é um acampamento gigante, um acampamento grande, com muitos clubes de vários lugares, às vezes regional, às vezes de um campo, e às vezes sul-americano ou mundial. Então, são campuris que são aguardados. Recentemente nós tivemos alguns campuris. Tivemos hoje no mundo tecnológico, tivemos um campuri online, onde tudo foi apresentado lá, a gente assistia e fazia as nossas atividades aqui, onde o nosso clube, pela graça de Deus, foi um clube 5 estrelas. Participamos também de um campuri aqui no nosso campo, na Missão Alagoas. O Clube Colina dos Pássaros foi lá em 2 campuris consecutivos na missão. Nós fomos também 5 estrelas, ou seja, a maior pontuação do campuri. Recentemente, ano passado, podemos dizer, fomos para um campuri da União Nordeste Brasileira. E ali tinha clube de toda a União Nordeste, que fazia parte de todo o território Nordeste. Mas Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, enfim. Todo o Nordeste estava reunido ali, todos os clubes. Cerca de 15 mil pessoas estavam ali naqueles eventos. Então, são esses os eventos mais aguardados pelos desbravadores, porque ali há celebração por tudo que eles fazem no clube. Então lá, as atividades que eles fazem no clube, que eles aprendem, agora eles têm que mostrar lá para todo mundo, para eles serem avaliados e serem também pontuados naquilo que eles fazem. Certo, então eu acho que deu para ter uma noção que o Campuri ele é um evento muito almejado por todo o clube desbravador e que vários desses clubes eles se encontram nesse Campuri e lá vão ter atividades em que já se espera que os desbravadores estejam bem treinados, bem aptos a executar algumas tarefas lá. Então, é uma competição boa, né, Odair? É uma competição saudável que todos os envolvidos só têm a ganhar, né? É muito legal porque, assim, é um momento emocionante, não é? Porque o desbravador, ele chega ao seu ápice. Então, o clube que se preparou durante todo o ano, ele teve agora o seu momento de condecoração. E a condecoração é um troféu, é uma flâmula, que simboliza realmente aquilo que ele fez durante todo o ano. Ele foi premiado agora no Campuri como um clube excelente, como um clube modelo. Então os outros clubes que tiveram pontuações menores, vão olhar para aquele que foi 5 estrelas, que teve uma pontuação muito alta, eles agora vão ser espelho para aqueles clubes que não atingiram esse patamar. É um momento muito emocionante, realmente. Ano passado, como você falou, teve o Campuri da União Nordeste Brasileira. Eu, infelizmente, não fui e me arrependo até hoje de não ter ido. Foi completamente culpa minha não ter ido. Joga isso na minha cara até hoje. Mas, cara, eu participei de um outro Campuri de União Nordeste, só que de jovens. E, assim, o que eu posso notar
também pelo que eu assisti da transmissão do Campuri da UNEB dos Desbravadores, é que o desbravador, quando ele está ali junto com o clube dele, ele fica muito fechado na família dele. Mas aí quando ele vai para o Campuri, ele consegue ter um pequeno vislumbre da família enorme que é o Clube dos Desbravadores no mundo todo. E eu acho que isso é muito emocionante, isso é muito forte. Assim, para o desbravador, ele ver que ele faz parte de uma coisa muito maior que ele, que se preocupa especialmente com ele, com o crescimento dele. E a pergunta que não quer calar, chorou, Gabriel? Chorei muito. Haja coração, né? Gabriel aqui, muito sentimental, nostálgico, acompanhando aqui a nossa entrevista. Dando continuidade aqui, Odailson, tinha uma coisa na minha época que eu fui desbravador, com meus 14 anos, 15 anos, que eu sofria bastante, não sei se é porque não tenho coordenação motora, ou porque realmente eu não sou muito habilidoso para esse tipo de atividade. Mas é algo chamado Ordem Unida. Você poderia explicar para a gente o que é Ordem Unida? E também algo que eu ouvi muito nessa minha fase da vida, quando estávamos em formação, que era Acerta o Passo, Mocorongo. Que até hoje eu não sei o que significa isso, mas sei que todos repetiam e, coincidentemente, era quando eu estava no pilotão. Então, Odailson, o que é a Ordem Unida e por que quem erra o passo é o Mocorongo? Olha só, Ordem Unida, a definição para a Ordem Unida são comandos que são executados de forma única. Todos têm que participar do mesmo jeito. A Ordem Unida ela é dividida em alguns comandos, como por exemplo, direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, frente para a retaguarda, frente para a direita, frente para a esquerda, olhar à direita, olhar à esquerda, descansar, sentido, cobrir, marcar passo, em frente marche. Então, são alguns comandos que são dados pelo instrutor de Ordem Unida, onde todos devem executar esse comando de uma vez só. Ou seja, é como se fosse uma pessoa só fazendo aquele comando. É Ordem Unida. Todos têm que estar unidos no mesmo propósito. E lógico, dentro desse universo de desbravador, sempre tem aqueles que são meio mocoron aí, como você fala, né? Que realmente tem essa dificuldade de coordenação motora. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque eu toquei em uma banda fanfarra durante 8 anos, cerca de 8 anos. Então lá nessa banda fanfarra nós aprendemos também Ordem Unida, de uma forma que a fanfarra faz. E quando eu vim para o Clube dos Desbravadores, foi muito mais fácil, porque a coordenação motora já estava bem treinada e eu não tive dificuldades. Mas o Mocoron realmente é o desajeitado na hora da Ordem Unida. Quando você manda ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Mas para você, ouvinte que está acompanhando, para ter uma noção do que é a Ordem Unida do Clube dos Bravadores, você imagina aí jovens enfileirados, né, formando um pelotão e marchando, executando comandos. Nós sabemos que, inclusive, nos Campuris tem as exibições, né, de Ordem Unida, e é algo muito, muito bonito de se ver quando existe a uniformidade, né, nos movimentos, na execução dos movimentos. E eu era aquele cara que dava aquela beliscadinha, né, no calcanhar de quem estava na frente, era o Mocorongo. Mas para quem está ouvindo o nosso podcast, que não é da região aqui do Nordeste, né, do Maná com Rapadura aqui, por isso o nome, né, porque nós somos aqui do Nordeste, né, e o Maná é porque é algo bíblico, né, e faz parte do nosso universo aqui. Mocorongo significa, no termo que nós usamos aqui, realmente ser uma pessoa com pouca instrução, um cara desajeitado, um cara matuto, assim, que não sabe fazer as coisas direito. Eu era o Mocorongo da minha unidade. Eu posso dizer que o Diego não está sozinho nessa, porque eu também era bem desajeitado, bem mocorongo mesmo. Mas, cara, assim, a gente não vai também aprofundar tanto, senão a gente pode passar 2 horas aqui falando de Ordem Unida. Mas para você que se acha desajeitado, para você que se acha sem muita coordenação motora, a Ordem Unida, ela sempre é difícil para quem está começando.
né? A gente olha assim para o pelotão, às vezes a gente acha que é fácil, mas aquele ensaio é difícil para você pegar o jeito, mas com muito esforço, muita dedicação, você vai conseguir fazer os movimentos corretamente e o resultado é muito satisfatório, é muito bom fazer parte de uma unidade, de fazer parte de um pelotão ali, quando você faz todas as instruções corretamente. E não desista, faça parte do clube, faça a Ordem Unida, se esforce. Mesmo sendo um mocorongo, você consegue, cara, você consegue fazer. Editor, aplausos aqui, o nosso Gabriel, muito emotivo como sempre, né? Muito emotivo, com muita sensibilidade aí com relação às pessoas que estão treinando a Ordem Unida. A gente sabe que a participação dos pais é muito importante para isso, para o crescimento do desbravador no clube. E aí, os pais participando, eles também podem ver o resultado do crescimento do filho. Então, qual a importância dos pais participarem ali do Clube dos Desbravadores juntamente com a liderança? Não é apenas o simples fato de mandar o garoto para o Clube de Desbravadores, né? Dizer, cumpri a minha função aqui como pai, deixei meu filho aqui em boas mãos, ouvi o podcast lá Maná com Rapadura, eu sei que as especialidades, as classes, a Ordem Unida, todo esse ambiente vai ser muito bom para o desenvolvimento do meu filho. Mas, Odaílson, será que isso daí basta ou o pai ele deveria sim estar mais presente no clube, na convivência do Clube dos Desbravadores? A gente sabe que o pai ele é muito importante no crescimento do seu filho. Então, o pai ele não pode ser ausente desse crescimento. Ele precisa estar presente. E o clube proporciona isso. Se o pai de qualquer menino que faz parte do clube hoje quiser participar, acompanhar o menino, seu filho, nas atividades, nos programas, nas lições, nas tarefas, ele pode fazer parte sim. Porque aí será uma coisa muito mais agradável para a direção do clube. Porque a gente sabe, Diego, que hoje em dia é muito complicado os pais terem tempo para os seus filhos. E o clube proporciona isso. Um momento especial de família, onde o pai pode, então, observar o que o filho está aprendendo, os valores que os filhos estão aprendendo, as informações que estão sendo dadas para os filhos, a preparação que o clube oferece para o menino nesses dias tão difíceis, nas coisas que estão por vir, os ensinamentos que são dados para ele, exatamente nas coisas que virão a acontecer, como ele se preparar para esses momentos. Então, o pai, ele precisa, ele deve, não digo nem que ele deveria, ele deve se fazer presente no crescimento nas 3 áreas do seu filho. Muito boa resposta da Wilson. O Clube dos Desbravadores, ele faz parte, né, da Igreja Adventista, e até o momento nós falamos muito sobre os aspectos do desenvolvimento físico, mental, né, a parte social, a amizade, a interação, algo que todo adolescente, né, toda criança, ela precisa ter, né, nessa fase, essa interação com outras crianças da mesma faixa etária, né, para se desenvolver melhor, para não ser uma pessoa retraída. Mas o Clube dos Desbravadores também proporciona algo mais. E para nós falarmos desse assunto, nós vamos ler aqui o que está lá em Lucas, capítulo 2, no verso 52. E o verso diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Né? Nós sabemos que a sabedoria é a esfera mental, né? A estatura é a questão do crescimento físico e a graça é a espiritualidade da criança. Né? Jesus, nesse relato aqui, ele tinha os seus 12 anos de idade e conta-se que ele se afastou dos seus pais porque ele foi para o templo. Né? Foi algo que despertava o interesse de Cristo. Então nós vemos que a criança, ela também pode ter o interesse despertado para a questão espiritual, de fazer o culto, né? Fazer o devocional, de fazer uma meditação, de aprender mais sobre Cristo, sobre o seu amor. E ao contrário do que alguns adultos possam pensar, né? A criança ela precisa também ser trabalhado, né? Esse aspecto espiritual para que ela tenha um crescimento pleno. Odaílson, qual é o papel do clube nesse sentido? O que é que o clube oferece para as crianças, para os adolescentes,
para que eles tenham um crescimento pleno em questão de espiritualidade? O Clube dos Desbravadores, ele é alicerçado em duas coisas que nós podemos chamar de principais, que são os nossos ideais. E nesses ideais tem lá algo muito importante, que é o nosso voto e a nossa lei, é o que rege o Clube dos Desbravadores. E nesse voto e nessa lei tem algo muito importante para a vida do desbravador. O que é que diz o voto do desbravador? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Então, o Clube de Desbravadores, ele se preocupa com o lado físico, sim. Com o lado mental, sim. Mas muito mais com o lado espiritual. Nós conhecemos jovens hoje que entraram no clube com 10 anos e hoje são pastores. Nós conhecemos jovens que entraram no clube com 10 anos, hoje são médicos. Nós conhecemos jovens que entraram no clube com 10 anos, são engenheiros, são professores. Então você perceba como esses jovens eles crescem. Por quê? Porque o Clube dos Desbravadores ele dá muita ênfase ao lado espiritual. Então quando você está conectado com os ideais do Clube dos Desbravadores, com o voto, com a lei, então tudo se torna mais fácil. O episódio de Jesus, quando foi ao templo, é uma prova disso. Os pais em seus lares ensinavam a Jesus as coisas que tinham acontecido antes de Jesus nascer. O que tinha acontecido com o povo de Israel. O que era que estava acontecendo com as pessoas lá, da região onde ele morava, da Galileia, de Belém, da Judéia. Os pais ensinavam. E hoje, nós, pais de desbravadores, precisamos também ter a mesma visão espiritual que os pais de Jesus tiveram. Porque quando nós temos essa visão espiritual, o jovem, ele cresce. E apenas não cresce só pela questão do físico e do mental, mas ele cresce o espiritual, porque é o mais importante. Eu costumo dizer sempre, Diego, o seguinte, que no Clube de Desbravadores, onde não tem o lado espiritual, esse clube ele precisa ser fechado, porque o objetivo do clube é salvar e guiar no serviço. Então, o Clube de Desbravadores, ele, em suas reuniões, né, é aberta a Bíblia, né? Os jovens que vão para lá escutam uma mensagem da palavra de Deus, são feitas orações, né? E todo esse trabalho é feito com muito carinho, né? Entendendo que a criança ela também precisa dessa comunhão com Deus, né? Para que seja uma pessoa com crescimento pleno, uma pessoa mais feliz, uma criança moldada, né, pelo caráter de Deus, para ser um cidadão completo, né? Eu acho que esse é o sonho, né, o objetivo de todo diretor de clube de desbravadores, de todo conselheiro, toda a liderança. E você falou em relação aos jovens, né, aos adolescentes que se tornam grandes pessoas no futuro. O clube ele tem esse papel muito importante, né, que existem crianças que crescem num meio social muito complicado, né, onde eles veem muita criminalidade, muita violência, quem sabe até na escola, já estão recebendo alguma influência, né, para o mal. E o Clube dos Desbravadores é uma forma de afastar essas crianças das más companhias, né, das más influências, mostrar o caminho da luz, o caminho da verdade, né, o caminho seguro que Jesus ele estende para cada um de nós, né? Então, o Clube dos Desbravadores tem um papel fundamental, né?
Não é à toa que todo mundo que passa, que já vestiu essa farda, que já desfilou com o clube, sempre carrega com muito carinho as recordações, porque não tem como não marcar a vida, né, daqueles que passam pelo Clube dos Bravadores. Odailson, foi muito bom o papo, o tempo voou, passou assim de forma que nem percebemos, nem sentiu, de tão gostoso que foi, né, a questão da conversa que nós tivemos aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação, né, que queremos que você volte aqui mais vezes para participar de outros episódios, outros temas. Foi muito legal. Gabriel? A gente queria agradecer mesmo a presença do Odailson, foi muito boa a participação dele aqui. E você que quer participar do Clube dos Bravadores, esse aqui é o nosso maior incentivo para você. Isso aqui é realmente é uma família que te ajuda a crescer na vida, a crescer para a vida. Não só para a vida terrestre, mas também para a vida espiritual. Odailson, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal de casa? Primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, ao Diego e ao Gabriel, e desejar muito sucesso nesse programa de vocês, que realmente esse seja o primeiro de muitos programas que ainda virão pela frente. E queria agradecer também pelo tema abordado. Esse primeiro tema foi muito legal, porque nós podemos aí destrinchar um pouquinho o que é o Clube dos Bravadores, puderam me conhecer melhor, das minhas experiências. Eu queria muito agradecer a vocês por isso. E queria deixar uma mensagem especial para os pais de garotos de uma faixa etária de 10 anos para cima, que quer que o filho participe do Clube dos Bravadores. As portas do Clube dos Bravadores estão abertas para todos, independente de credo, independente de cor, independente de nível financeiro, todos podem participar do Clube dos Bravadores e sentir as mesmas emoções que eu venho sentindo durante aí 20 anos. Muito bom, Odailson. Muito obrigado.